Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Este é o vídeo mais importante que já fiz e possivelmente também o último vídeo que farei nesta vida. Por isso peço que ouçam atentamente o que vou dizer neste vídeo, para que possam entender bem. Este vídeo foi feito em todos os seguintes idiomas. No entanto, decidi dividi-lo em 3 vídeos diferentes, um para cada idioma. A mensagem será sempre a mesma e é também por isso que eu preparei um discurso que lerei para vocês. Eu sei que o fato de eu ler um discurso para vocês pode parecer um pouco chato, mas garanto que este vídeo mudará para sempre as vossas vidas e a vossa visão do mundo. Portanto, ouçam atentamente o que segue. Obrigado por ter decidido ver este vídeo. Algumas das coisas das quais vamos falar agora podem ser um pouco preocupantes para os ouvidos de muitos, mas garanto que no final há uma notícia positiva que vai mudar tudo e, portanto, não precisam temer. É também por isso que estou a fazer este vídeo, para que vocês possam se preparar para o que está por vir. Tempos muito difíceis estão para vir, e se vocês olharem para a situação mundial, vocês vão entender. O mundo em que vivemos é um mundo cada vez mais frio, o que também se deve ao fato que muitas pessoas se afastaram da fé e decidiram colocar os seus interesses em primeiro lugar. Na verdade, vocês verão que o mundo em que vivemos é extremamente frio e egoísta. Mas isso não é tudo. Na verdade, no momento em que estou fazendo este vídeo, há muitas guerras e conflitos entre países. Todos os dias há mais e mais terremotos e também há mais e mais doenças que afetam a maneira como vivemos. Mas isso não é tudo. Sabiam que está prevista uma fome global para 2023? As secas e todos os desastres dificultaram o cultivo de alimentos nos últimos anos. Além disso, muitos países estão passando por uma crise econômica muito grave. Os preços de muitas coisas estão subindo e, infelizmente, tudo isso é apenas o começo da dor. É por isso que é importante que vocês ouçam e que se preparem. Sabiam que a Bíblia previu os tempos nos quais estamos vivendo? Vou-vos ler um versículo da Bíblia e, se quiserem ler comigo, podem encontrar uma Bíblia digital e gratuita em www.bible.com. E se vocês estiverem interessados, também podem baixá-lo como uma aplicação gratuita no vosso telemóvel. Então vamos ler Mateus 24, versículo 4. Jesus declarou: Tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos e garantirem que sou eu e dizerem: Eu sou o Messias. E vão assim enganar muita gente. Hão de chegar vós notícias e gritos de guerras de perto e de longe. Mas não se preocupem, essas coisas têm de acontecer. Contudo, não quer dizer que já seja o fim. As nações vão entrar em guerra umas com as outras, e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá terremotos de terra e fome em muitos lugares. Todos estes acontecimentos serão como as primeiras dores do parto. Então hão de entregar-vos à tortura e condenar-vos à morte, e todos os povos vos hão de odiar por minha causa. Muitos vão abandonar a fé nessa altura e vão a traicionar-se e odiar-se uns aos outros. Hão de aparecer muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A maldade aumentará de tal maneira que em muitos o amor arrefecerá. Mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. Esta boa nova do reino de Deus será pregada em todo o mundo como testemunho para os povos. Então chegará ao fim. Tudo isso de fato já aconteceu e esta é apenas uma das muitas previsões da Bíblia que se tornaram realidade. Tudo isso de fato já aconteceu e esta é apenas uma das muitas previsões da Bíblia que se tornaram realidade. A Bíblia previu o fim do mundo e estamos quase lá. E agora está próximo. Não tenham medo, porém, porque Deus nos ama e também nos deu uma maneira de sermos salvos. A Bíblia previu muitos eventos futuros, e em um momento eu vos direi o que está prestes a acontecer. No entanto, primeiro eu preciso explicar-vos como podem ser salvos. A Bíblia diz em vários capítulos e versículos, como, por exemplo, em João 3, versículo 16, e em João 14, versículo 6,
que somente aqueles que creem em Jesus Cristo irão para o céu. E aqui não estamos falando de uma fé intelectual, mas de uma fé que vem do coração. De fato, até o diabo acredita na existência de Deus, mas não será salvo. Portanto, não basta acreditar que Jesus Cristo existe, mas também devemos confiar na sua palavra. E podem encontrar a sua palavra unicamente na Bíblia, e assim permanecerá até ao seu retorno. Já fiz um vídeo no qual expliquei como sabemos que o que a Bíblia diz é verdade, mas esse vídeo só está disponível em italiano. Nesse vídeo eu disse que uma das razões pelas quais sabemos que o que a Bíblia diz é verdade é porque a Bíblia prevê o futuro, e nunca esteve errada até agora. Eu já expliquei tudo isso naquele vídeo, e não é minha intenção explicar tudo neste vídeo também, pois não me resta muito tempo e há coisas mais importantes para falar. De qualquer forma, no máximo, quando as coisas que eu vou falar neste vídeo acontecerem, vocês verão que o que eu disse era verdade. O único propósito deste vídeo é de preparar-vos ao que está para acontecer. Então, primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre o pecado. Vocês podem não gostar muito desta primeira parte, mas é crucial para que entendam a boa notícia, que também é a única maneira de evitar o fim do mundo. Então, ouçam com atenção. Neste mundo, quem quebrar a lei comete um crime e é punido. Da mesma forma, quando um dos mandamentos que Deus nos deu é quebrado, comete-se um pecado. Bem, a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Isto significa que Deus nos paga com a morte pelos nossos pecados. Aqui a Bíblia fala das duas mortes, mas principalmente da segunda. Há de fato uma segunda morte, o inferno. A Bíblia também diz em Romanos 3, versículo 23, que todos nós já cometemos pecados, e em Marcos 10, versículo 18, Jesus diz que ninguém é bom exceto Deus. E é verdade, e se vocês não acreditam, façam um simples teste usando apenas os 10 mandamentos. Se vocês os examinarem com cuidado, notarão que quebraram pelo menos um. Vamos fazer isso rapidamente aqui também, usando apenas alguns dos 10 mandamentos, que vocês podem encontrar em Êxodo 20, versículo 1. O terceiro mandamento diz para não fazer mau uso do nome de Deus. O que significa isso? Isso significa que se vocês blasfemarem, se disserem o nome de Deus aleatoriamente, ou se vocês disserem o nome de Deus para expressar desgosto, como quando vocês se magoam, vocês estão quebrando este mandamento e cometendo um pecado. Portanto, usem o nome de Deus com o maior respeito. Não arrestem o nome dele na lama, assim como vocês não fariam isso com os nomes das pessoas que vocês gostam. O sexto mandamento diz para não matar, mas Deus não olha apenas para as nossas ações, mas também para o que temos no nosso coração. De fato, a Bíblia nos diz em 1 João 3, versículo 15, que se odiarmos uma pessoa é como se a tivéssemos matado. O sétimo mandamento diz para não cometer adultério. Adultério é quando uma pessoa é casada e tem relações sexuais com uma pessoa com a qual não está casada. Aqui também, no entanto, Jesus nos diz em Mateus 5, versículo 27, que mesmo qualquer pessoa que olhar para uma pessoa com desejo sexual já cometeu adultério com essa pessoa no seu coração. Saibam que, além do adultério, coisas como a fornicação e a homossexualidade também são consideradas pecados na Bíblia, e se vocês estiverem interessados em saber onde isso está escrito, leiam 1 Coríntios 6, versículo 9 e Romanos 1, versículo 26. Em poucas palavras, saibam que o sexo só foi criado por Deus apenas por dois motivos. O primeiro é para procriar e o segundo é para manter pai e mãe juntos, para garantir aos filhos uma família. Portanto, cuidado com as paixões carnais, porque a Bíblia as condena. E se vocês não verem nada de errado com tudo isso, pensem em todas as doenças sexualmente transmissíveis que poderíamos ter evitado seguindo a lei de Deus. Claro, hoje em dia temos as nossas precauções, mas elas não nos permitem chegar à raiz do problema. O oitavo mandamento diz para não roubar. O valor de uma coisa ou o momento em que foi roubada não importa.
Um roubo sempre permanecerá um roubo. Até mesmo o download ilegal de músicas ou filmes da internet é roubo, porque vocês estão a tomar algo que pertence a outras pessoas sem a permissão delas e não pagaram por estas coisas. O 9º mandamento diz para não fazer acusação falsa contra os outros. E contar mentiras faz parte disso. Na verdade, mesmo em Apocalipse 21, versículo 8, nos é dito que os mentirosos irão para o inferno. Para alguns isso pode parecer um pouco excessivo, porque estamos acostumados a ver estas coisas como inofensivas. Mas para Deus todos os pecados são graves. E se vocês pensarem bem, verão que isso está certo. Na verdade, existem famílias inteiras que foram destruídas por uma pequena mentira. Em poucas palavras, este teste deveria ajudar as pessoas a entender 3 coisas. Nenhum de nós é bom, como Jesus também disse em Marcos 10, versículo 18. Todos nós cometemos pecados, como também nos é dito em Romanos 3, versículo 23, e nenhum de nós merece ir para o céu, já que todos somos culpados aos olhos de Deus. As pessoas geralmente usam a bondade e a misericórdia de Deus como uma desculpa para continuar pecando. Mas como Deus deve ser justo, Ele deve punir todos os que violam a lei dele. Não há misericórdia sem arrependimento. Isso significa que todos nós merecemos ir para o inferno. No entanto, agora vê a boa notícia. Porque visto que Deus é bom e misericordioso, Ele também nos deu uma maneira de sermos salvos do destino que merecemos. De fato, Deus nos ama e é misericordioso com aqueles que se arrependem dos seus pecados e Deus não quer que nenhum de nós vá para o inferno. E porque Ele é bom, Ele nos deu uma maneira de encontrar a salvação. É por isso que em João 3, versículo 16, a Bíblia diz: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que tudo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. De fato, crer em Jesus Cristo é a única maneira de encontrar a salvação. Porque Jesus Cristo é Deus e também é o único homem que nunca pecou. Ele sacrificou-se e morreu por nós. Quer dizer, porque nos ama, Jesus assumiu a culpa dos nossos pecados e foi punido no nosso lugar. Ele morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia, completando assim o seu sacrifício, graças ao qual podemos ser perdoados dos nossos pecados. E como Deus já puniu Jesus, o qual era inocente, pelos nossos pecados, Deus já fez o trabalho dele. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 9, que é o sangue de Cristo que nos salvará da ira de Deus. Jesus pagou pelos nossos pecados e assim se fez justiça. Mas tudo isso não vem de nós e não merecemos nada disto. Tudo isso nada mais é que um presente de Deus para nós. De fato, Jesus deu mais valor a nós do que deu à sua própria vida. Jesus não era obrigado a fazer isso. Ele poderia ter ficado no céu e ser servido por os anjos no meio da riqueza. Em vez disso, ele morreu por nós, que o esfaqueamos pelas costas e continuamos cuspindo no seu nome todos os dias. Vou-vos dizer mais uma vez então: qualquer um pode ser salvo e, portanto, pode ir para o céu. A única coisa que precisam fazer é crer em Jesus Cristo e confiar nele. Obviamente, para fazer isso, é necessário que vocês primeiro se arrependam de coração dos vossos pecados. Que vocês peçam desculpas a Jesus pelos vossos pecados e que então comecem a seguir Jesus. Porque uma pessoa que pensa que não precisa de ser perdoada ou uma pessoa que acredita ser uma boa pessoa não está realmente interessada no sacrifício de Jesus Cristo e faz dele um mentiroso. Como também nos é dito em 1 João 1, versículo 8. E é muito importante que vocês acreditem que somente o sacrifício de Jesus nos pode salvar e mais nada. Como também somos ensinados na Bíblia em João 14, versículo 9 e Atos 4, versículo 10 até o versículo 12. Porque se vocês não fizerem isso, ou se vocês pensam que depois de ter acreditado em Jesus Cristo é preciso fazer mais coisas para ser salvos, então é como se vocês estivessem dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente para salvar uma pessoa, o que também significaria que ele morreu por nada.
Portanto, tenham cuidado com todos que vos ensinam essas coisas. Com todo o vosso coração, então, arrependa-se dos seus pecados e peçam perdão a Jesus Cristo por todos os vossos pecados, e creiam nele e confiem nele, na sua palavra, na sua bondade e no que ele fez por nós. Se vocês fizerem isso, os vossos pecados já foram pagos pelo sacrifício de Jesus e vocês serão salvos. Isto significa que quando vocês deixarem este mundo, vocês irão para o céu e não para o inferno. Mas lembre-se que vocês só podem fazer isso graças a Jesus, porque sem Ele nenhum de nós merece ir para o céu. Em relação aos pecados, se vocês não conhecem todos eles, vocês deveriam ler a Bíblia e tentar descobrir quais são. Mas mais importante, no vosso coração, simplesmente pensem assim: Meu Senhor Jesus Cristo, eu não conheço todos os pecados, mas confio no vosso julgamento. E, portanto, se você me disser que algo está certo ou errado, eu o aceitarei como tal. E quando vocês se arrependerem dos vossos pecados e se desculparem por eles, façam todo o possível para não cometê-los novamente. Uma vez salvos, vocês nunca mais poderão perder a vossa salvação. Mas se continuarem pecando de propósito, isso pode ser um sinal que vocês não foram sinceros quando disseram que estavam arrependidos. E pois que não é possível aceitar o sacrifício de Jesus sem arrependimento, isso significaria que vocês ainda não foram salvos. Portanto, não sejam como os hipócritas que dizem uma coisa e depois fazem outra. Errar é humano, mas como cristãos, vocês devem pelo menos tentar não cometer os mesmos erros novamente. E agora que vocês sabem como ser salvos, podemos falar sobre o futuro sem medo. Bem, vocês se lembram que eu vos falei sobre a situação mundial antes? O que eu vos li em Mateus 24, versículo 4, são de fato os sinais do fim dos tempos. Como vocês veem, tudo isso já se tornou realidade. A Bíblia previu o fim do mundo que está para vir. Mas se vocês forem salvos, não devem ter medo, porque antes do fim do mundo haverá um evento que nós cristãos conhecemos como o rapto da igreja. A Bíblia fala do rapto da igreja em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E agora vou fazer um breve resumo. É um evento muito rápido, durante o qual o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para levar para o céu aqueles que creem nele. Simplificando, primeiro vocês ouvirão a voz do arcanjo anunciando a volta do Senhor e o som da trompeta de Deus. Depois disso, os mortos que acreditavam em Cristo serão ressuscitados com um corpo novo, o corpo perfeito. É um corpo igual ao de Jesus Cristo, portanto é um corpo físico que não pode morrer, não pode ter fome ou sede, não pode envelhecer, não pode adoecer ou não pode ser danificado de qualquer forma. E que, fora disso, pode fazer muito mais. Depois que os mortos forem ressuscitados, nós crentes que ainda estaremos vivos, também seremos levados para o céu e iremos ao encontro do Senhor, e nesse momento o nosso corpo também mudará e se tornará num corpo perfeito. A única diferença entre nós e os mortos será que nós, os vivos, nunca morreremos. Simplesmente seremos transformados. Finalmente, então, todos aqueles que forem levados deixarão este mundo junto com Jesus Cristo e então irão a viver para o céu, onde permaneceremos por 7 anos e onde ficaremos bem, onde riremos, onde celebraremos juntos. Por que 7 anos? Porque enquanto estivermos lá no céu e seremos felizes e festejaremos pela nossa salvação, aqui na terra haverá o fim do mundo que durará 7 anos. Também conhecemos este fim do mundo como a grande tribulação e será o pior momento de toda a história humana. Mas antes de falar sobre isso, quero vos dizer isto. O rapto da igreja é iminente. Todos os sinais estão lá e a única razão pela qual o rapto da igreja ainda não aconteceu é porque Deus conhece as pessoas e está dando tempo para serem salvos aqueles que Ele sabe que já estão dispostos a aceitá-lo.
Por exemplo, há muitas pessoas do outro lado do mundo que não conhecem bem Jesus Cristo, mas que tiveram uma visão dele e que se converteram e se tornaram cristãos. Deus sabe quem está disposto a aceitá-lo antes do rapto da igreja, e ele encontra uma maneira de chegar até essas pessoas. Por exemplo, Deus também pode ter chegado a vocês através desse vídeo meu ou através de um vídeo de outras pessoas pregando a palavra de Deus. Mas Deus não vai esperar para sempre. Por isso, apressem-se e não deixem as coisas para o último momento. É também por isso que estou fazendo este vídeo, para que vocês tenham a chance de encontrar a fé, ser salvos e não ter que ficar aqui na Terra durante o fim do mundo. Todos aqueles que foram salvos antes do rapto da igreja serão de fato levados para o céu no rapto da igreja. A Bíblia não nos diz exatamente quando o rapto da igreja acontecerá, mas nos dá muitos sinais e nos diz que veremos esse dia chegando se formos cuidadosos, como também nos é dito em 1 Tessalonicenses 5. Olhando para a situação mundial e os sinais que a Bíblia nos dá, de fato, eu e muitos outros cristãos estamos convencidos que o rapto da igreja será este ano. Portanto, em 2022, e para ser mais preciso, antes do meados de outubro. Na minha opinião, no final de setembro. É claro que também podemos estar errados e ter mais um ano para nos prepararmos. Mas acho isso altamente improvável. Lembre-se disso. No momento em que ocorrer o rapto da igreja, vocês não terão mais tempo para encontrar a fé e serem salvos. Será de fato um evento rápido e dramático. Então aceitem Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador o mais rápido possível, porque Ele vos ama e vos quer salvar. Mas vocês não têm muito tempo e aqueles que não confiam e que querem provas as terão em breve. Mas até lá já será tarde demais para ir conosco no rapto da igreja. Então, se vocês verem este vídeo e o rapto da igreja ainda não aconteceu, certificam-se que vocês estão salvos antes que seja tarde demais. Eu já vos disse como ser salvos. Há apenas uma maneira e vou repeti-la mais uma vez. Arrependam-se de coração dos vossos pecados e creiam em Jesus Cristo e no que Ele fez e confiem nele. Confiem na palavra dele e confiem na bondade dele e não confiem na vossa bondade. Há tantas pessoas que dizem ser cristãos, mas que depois dizem coisas contrárias ao que a Bíblia ensina. Há muitos cristãos que acreditam que são bons e que Deus não castiga os pecados. Mas eu vos digo que estes ainda não são cristãos e ainda não foram salvos. A eles também digo, deixem-se salvar antes que seja tarde demais. A salvação não vem de vocês, das vossas ações, ou da igreja que vocês frequentam. Somente Jesus Cristo pode perdoar os pecados e salvar as pessoas, como também é ensinado na Bíblia em Atos 4, versículo 10 até o versículo 12. Então aceitem Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador antes que seja tarde demais. Um dia vocês verão que eu estava certo, porque o que eu digo vem da Bíblia, a palavra de Deus. Mas a única pergunta será, vocês serão salvos e serão levados para o céu ou serão deixados para trás? Para aqueles que decidirem não me ouvir, agora vou-vos contar o que vai acontecer depois do rapto da igreja, porque vocês devem saber que mesmo depois do rapto da igreja, vocês ainda terão a possibilidade de ser salvos e de ir para o céu, mesmo que seja muito mais difícil e é altamente improvável que vocês consigam fazê-lo sem morrer. Ao contrário daqueles que participarão ao rapto da igreja. Portanto, vos aconselho de não esperar até o último momento para ser salvos. Dito isto, continuem ouvindo, mesmo que ainda não acreditem, para estar prontos para o que está por vir. Depois do rapto da igreja, haverá caos. Muitas pessoas ficarão assustadas porque verão que muitas pessoas, para ser mais preciso, nós verdadeiros cristãos, juntos com todas as crianças até uma certa idade, desapareceram de repente.
Junto conosco, o Espírito Santo também deixará este mundo e isso permitirá ao diabo e aos seus agentes de governarem o mundo. Primeiro, os líderes começarão imediatamente a enganá-los. Eles provavelmente dirão que foram os alienígenas que nos sequestraram e que é por isso que tantas pessoas desapareceram. De qualquer forma, eles farão de tudo para distanciá-los da verdadeira fé cristã, e não me surpreenderia se eles imediatamente começassem a destruir ou a modificar secretamente todas as Bíblias que encontrarem e a retirá-las do mercado, já que nós cristãos não estaremos mais cá para os deter e avisar as pessoas. É provável que no início desses 7 anos do fim do mundo haja guerras que provavelmente afetarão Israel. Isso é quase certo porque a Bíblia fala de muitas guerras futuras que afetarão Israel. E também nos diz que depois do rapto da igreja aparecerá uma pessoa que nós crentes também conhecemos como o Anticristo. Este é o pior ser humano que já existiu. No princípio não parecerá ruim e de fato enganará muitos. Na Bíblia, em Daniel 9, versículo 27, nos é dito que o Anticristo fará um acordo com muitos por uma semana, que na Bíblia significa 7 anos. De fato, no princípio, esse Anticristo parecerá uma boa pessoa e até trará paz por um tempo. Ele rapidamente dominará o mundo e até fará milagres junto com o seu braço direito, que conhecemos como o falso profeta, que na minha opinião é um dos líderes religiosos. Em Apocalipse 13, versículo 14, nos é dito que este anticristo irá curar de uma ferida mortal. Esse anticristo provavelmente enganará as pessoas ao ponto de fazer aos judeus acreditarem que ele é o Messias. Mas não se deixem enganar pelo anticristo ou pelo falso profeta. De fato, no meio desses 7 anos, eles mostrarão as suas verdadeiras caras. A Bíblia nos diz que eles vão introduzir algo que nós cristãos conhecemos como a marca da besta. Uma marca sem a qual não será mais possível comprar ou vender. Pessoalmente, acredito que seja um tipo de microchip ou tatu. Em Apocalipse 13, versículo 16, nos é dito que eles forçarão as pessoas a levar esta marca na mão direita ou na cabeça. Eles matarão qualquer um que se recuse de receber a marca da besta. A Bíblia também nos diz, em Apocalipse 14, versículo 9, que quem receber esta marca será enviado para o inferno, e só para que vocês saibam, a primeira morte é apenas temporária para aqueles que seguem o Senhor, mas o inferno é eterno. Como também nos é dito em Apocalipse 14, versículo 11. Também nos é dito em Apocalipse 13, versículo 7, que este anticristo matará todos os que se tornarão cristãos durante estes 7 anos. Mas se vocês verem este vídeo depois do rapto da igreja, saibam isso. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 4, que aqueles que morrerem por a sua fé em Jesus Cristo se unirão a nós no céu e depois voltarão com Jesus e conosco para o mundo ao fim dos 7 anos do fim do mundo, com o corpo perfeito. Saibam que durante estes 7 anos de fim do mundo, vocês não só terão que ter cuidado como o anticristo, mas também haverá muitos desastres naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, o impacto de um meteorito e muito mais. Então lembre-se disso. Se vocês decidirem não acreditar agora, o que eu não recomendo, e portanto forem deixados para trás, depois do rapto da igreja, tomem uma Bíblia o mais rápido possível e leiam o capítulo da Apocalipse para descobrir o que deverão fazer. E certificam-se de não seguir o anticristo ou o falso profeta e de não receber a marca da besta por qualquer motivo, ou vocês certamente acabarão no inferno para sempre. O anticristo e o falso profeta vão caçar todos os verdadeiros cristãos e matá-los. Mas é melhor morrer e voltar à vida, graças a Deus, do que receber a marca da besta, viver até o fim dos 7 anos e ir para o inferno para sempre. É também por isso que eu vos disse para aceitar Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador o mais rápido possível.
Aceitar Jesus Cristo antes do rapto da Igreja não vos custa nada. Então não deixem que o vosso orgulho vos roube todo o amor, a felicidade e todas as coisas bonitas que Deus está disposto a vos oferecer. No momento, todos têm a oportunidade de ser salvos e ir para o céu sem ter que dar nada em troca. Mas, se vocês decidirem esperar e se decidirem que para vocês há coisas mais importantes que a fé, então, durante esses 7 anos, serão vocês que terão que sacrificar-se por Jesus para assim merecer um lugar no céu. Portanto, aceitem Jesus já agora, enquanto vocês ainda têm tempo, e se vocês decidirem não fazê-lo, pelo menos agora vocês já sabem o que irão enfrentar e como podem lidar com isso. Depois dos 7 anos de fim do mundo, retornaremos juntos com Jesus Cristo à Terra. Nesse momento, o Anticristo e todos os que o seguem farão guerra contra nós, mas não terão chance e serão imediatamente destruídos pelo Senhor. Como também está escrito em Apocalipse 19, versículo 11. Então Jesus Cristo governará este mundo conosco por 1000 anos. Podem encontrar isso em Apocalipse 20, versículo 1. O diabo será preso e haverá paz e prosperidade como nunca antes. Será um paraíso na terra. No entanto, todos aqueles que sobreviveram ao fim do mundo e, portanto, não participaram ao rapto da Igreja e não morreram para a fé em Cristo durante os 7 anos, permanecerão pessoas normais e nós reinaremos sobre eles por 1000 anos. Será uma época linda, mas essas pessoas não terão o corpo perfeito imediatamente e, após a morte, não voltarão imediatamente à vida. Somente no final dos 1000 anos haverá o julgamento final, em que Jesus examinará o coração das pessoas e decidirá quem irá para o céu para sempre e quem irá para o inferno para sempre. Aqueles que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos não precisam preocupar-se com isso, porque a Bíblia diz claramente em Apocalipse 20, versículo 4 até o versículo 6, que a segunda morte, que é o inferno, não terá poder sobre nós e que então nós retornaremos automaticamente ao céu. Em Apocalipse 21, então, nos é dito que no final dos 1000 anos Deus destruirá este mundo e criará um mundo novo e perfeito. Todos aqueles que forem salvos viverão para sempre em paz com Deus, com o corpo perfeito. Imaginem este mundo, mas mais bonito e sem todas as coisas negativas. E isso não é nada comparado às outras coisas lindas que nos esperam e que Deus está disposto a nos oferecer. O que tudo isso significa? Que todos têm a chance de serem salvos. Deus ama-nos a todos e já que Ele nos ama, Ele nos deixa livres. Mas usamos essa liberdade para seguir apenas os nossos interesses e crenças. Nós nos tratamos mal e arruinamos o mundo que Deus nos deu. Mas Deus nos prometeu que se o seguíssemos, um dia Ele ia variar todo o mal e todo o sofrimento. Queríamos fazer as coisas do nosso jeito e, na verdade, só nós somos os culpados pela situação em que este mundo está agora. Deus nos criou e lhe demos as costas, matamos o seu filho e cuspimos no seu nome, apesar dele nos ter dado tudo. Mesmo assim, Deus nos prometeu uma vida feliz e eterna com Ele. Deus nos ama e está disposto a salvar-nos mesmo que não merecemos. Mas até a sua paciência tem um limite. Deus não observará para sempre como as pessoas que o aceitam continuam a sofrer por causa dos outros. Muito em breve chegará o tempo em que Deus castigará o mundo pelos nossos pecados. Agora Ele está apenas dando algum tempo para aqueles que já estão dispostos a aceitá-lo serem salvos. Mas saibam que no final Deus nos dará exatamente o que escolhemos. Cada escolha traz consigo consequências. E se ao invés de aceitar Deus e retribuir o amor que Ele tem por vocês decidirem continuar dando as costas para Ele, então um dia vocês terão que aceitar as consequências. Então deixem de lado o egoísmo humano que todos nós temos dentro e aceitem Jesus Cristo agora para ser salvos e não terem que ver a ira do Senhor por si mesmo.
Não se preocupem com as pessoas que estão do outro lado do mundo, porque Deus pode chegar às pessoas em todos os lugares. Deus sabe quem está disposto a aceitá-lo. E tem havido muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas que depois tiveram visões e se tornaram cristãos. Então não se preocupem com os outros, porque Deus tem tudo sob controle. Em vez disso, preocupem-se convosco. O único que está entre vocês e a salvação são vocês mesmos. E para aqueles que já foram salvos, se vocês quererem ajudar a Deus, falem com as pessoas sobre estas coisas e compartilhem este vídeo. Ajudem os outros a entender a gravidade dos seus pecados para que se aproximem ao Senhor. Independentemente de quando vocês verem este vídeo, não tenham medo, porque Deus recompensará todos aqueles que decidirem aceitá-lo e permanecerem fiéis a Ele. O sofrimento neste mundo não dura muito, e se vocês perseverarem até ao fim e permanecerem fiéis ao Senhor, Ele vos recompensará com uma vida perfeita e eterna que vocês nem podem imaginar. Apenas lembrem-se disso. Tenham cuidado com o que vocês querem. Não esperem até o último momento para aceitar Jesus Cristo, e se vocês estiverem a ver este vídeo antes do rapto da igreja, arrependam-se dos seus pecados e creiam e tenham fé no Senhor Jesus Cristo para ser salvos. Se vocês já foram salvos, olhem para cima, pois em breve o Senhor voltará para nos levar e para nos dar a vida eterna e perfeita com Ele. Confortem-se uns aos outros com estas palavras e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.